Paz e graça, povo de Deus, que o Senhor abençoe sua vida. Sou o pastor Josian, faço parte da Igreja Batista Shema. Eu quero te fazer um convite muito especial para que você participe comigo do nosso devocional. Todos os dias, através deste canal, nós transmitimos a palavra do Senhor, nós meditamos e examinamos as Escrituras. Então, convido você a participar comigo. Então, já se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhuma mensagem, tá bom? Então assiste, curte, comenta e compartilha, tá bom? Deus abençoe sua vida e vamos para a mensagem em nome de Jesus. A Rádio Shema passa a apresentar Momento da Palavra de Deus, da Igreja Batista Shema de Fortaleza. Paz e graça, povo de Deus, que alegria! A palavra de Deus mais uma vez será ministrada aos nossos corações. Mais uma vez vamos examinar as Escrituras, mais uma vez vamos meditar na lei do Senhor e é maravilhoso ter você aqui comigo. Eu tenho certeza que essas mensagens têm enriquecido a nossa vida espiritual, têm nos fortalecido, tem nos consolado, nos edificado e nos exortado, pois a palavra de Deus tem esses propósitos, a mensagem do Evangelho tem esses propósitos, e então que possamos continuar meditando diariamente nessa palavra. Sou o pastor Josian, faço parte da Igreja Batista Shema e você é meu convidado a juntar-se comigo neste devocional intitulado Os Dois Modos de Vida. Já estamos no versículo 4 e vamos encerrar o versículo 4 hoje. A Bíblia declara no livro de Salmos 1, versículo 4. Vai ser o nosso encerramento do versículo 4 hoje. E se Deus quiser, amanhã vamos dar início ao versículo de número 5. Já fazem mais de 20 dias que estamos estudando calmamente este Salmos 1 e vou lhe dizer com toda sinceridade, com toda humildade, tem sido maravilhoso para a minha vida. Tem sido um divisor de águas na minha vida espiritual, tem me ajudado muito em minha comunhão com Deus. Então eu creio e oro para que o mesmo esteja acontecendo com você, tá bom? Leiam comigo Salmos 1, versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Vou ler do versículo 1 até o 4. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Até o versículo 3 retrata a imagem do justo, daquele que anda com Deus. Versículo 4 vai retratar o ímpio. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O vento espalha. A ausência de raiz e firmeza torna o ímpio uma pessoa facilmente carregada pelos ventos da vida. O ímpio é carregado de um lado para o outro pelos ventos mais diversos que existem. Eles não têm uma rocha segura, eles não possuem uma raiz em Deus, por isso são facilmente levados. E é o que acontece. Os ímpios são facilmente levados por inúmeras adversidades, situações, pecados, falsas doutrinas, falsos ensinos, pelo seu enganoso coração. Mas eu quero enfatizar e tratar com você sobre dois tipos de ventos, digamos assim, que têm levado os ímpios
tem carregado os ímpios. Os dois ventos são, o primeiro é os ventos do pecado, e o segundo são os ventos de falsas doutrinas. São estes os ventos que têm carregado muitas pessoas. É claro que você e eu podemos ou iríamos identificar outros, mas eu quero enfatizar esses dois aqui, nesse momento. Ventos do pecado. O ímpio é carregado pelos ventos do pecado, sendo levado a cometer os mais variáveis e terríveis pecados contra Deus. Tornam-se escravos do mesmo, ou seja, escravos do pecado. Vivem para o seu senhor. Você sabe qual é o senhor para qual os ímpios vivem? Sim, é esse mesmo, o pecado. O pecado é o senhor dos ímpios. Eles vivem para agradar o seu senhor. Eles vivem para agradar, satisfazer os seus prazeres, não se importam, não se preocupam, não levam em consideração o Senhor, o juízo, não levam em consideração o sacrifício de Jesus, até porque Jesus não é o Senhor de suas vidas, mas o pecado, seus desejos, seus prazeres, aquilo que eles cometem de forma deleitosa, até mesmo com consciência que estão pecando contra Deus, mas amam satisfazer a sua carne, amam o seu Senhor, chamado pecado. Uns cometem os crimes mais repugnantes e grotescos, outros vivem em várias obras de prostituição e perversão sexual. Ainda há aqueles que declaram odiar ou não crer em Deus. Muitos até são servos confessos do diabo. Como estes, existem muitos e muitos outros pecados: a mentira, o orgulho, a vaidade, o ódio, a mágoa, a soberba, as palavras torpes, palavras de maldição, feitiçaria, bruxaria, práticas que pervertem a criação de Deus, a criação original do Senhor, e por aí vai. O ser humano vive para agradar o seu Senhor, para agradar o pecado, para satisfazer a sua carne. São levados pelos ventos do pecado. Segundo vento, são os ventos de falsas doutrinas. A falta de conhecimento e profundidade no verdadeiro evangelho tem levado muitos, mas muitos, milhares, milhões de pessoas a ouvirem falsos mestres e a crerem em heresias, a crerem num falso evangelho. Elas são levadas, enganadas, mentem, contam heresias como se fosse um evangelho verdadeiro, enganam o povo só para poder enriquecerem, para alcançarem fama, para terem poder, para se tornarem poderosos aqui na terra, magnatas, para esbanjar, para viverem para o seu vil, terrível e pecaminoso prazer. E usam as pessoas indoutas, sem muito conhecimento, sem uma mente crítica, sem conhecimento bíblico, e distorcem a palavra, o versículo, as mensagens do evangelho para satisfazer suas vontades. Isso é triste, mas acontece diariamente em grandes mega igrejas, mega templos, multidões sendo levadas por um falso evangelho. Algumas são sutis, sabe, quase imperceptíveis. Outras são até assustadoras, de tão loucas e falsas que são. Pessoas assim, ou seja, aqueles que ensinam essas falsas doutrinas, desprezam Jesus, o evangelho e a igreja de Cristo. Eles são ímpios, enganadores. Deixa eu te dar um conselho. Firme-se em Jesus e no verdadeiro e puro evangelho. Cuidado para não ser levado pelas falsas doutrinas e se tornar mais uma massinha de manobra, para não se tornar
um escravo desses falsos líderes, falsos pastores, falsos mestres, que só querem, vou falar de forma direta e clara, o seu dinheiro. Só querem o seu dízimo, a sua oferta, e empurram envelope atrás de envelope, campanhas atrás de campanhas, é mergulho aqui, é sal ali, e Jesus não trata isso no Evangelho. Jesus não ensina isso, os discípulos não ensinam isso. Até mesmo quando os aventais são levados, é uma ocasião específica, única, uma ocasião isolada, mas transformam isso em doutrinas, em práticas religiosas, em repetições de atos, em atos repetitivos, como se fossem funcionar. Mas, como já disse um dos maiores pregadores, ainda que faça chover milagres, se está distorcendo o Evangelho, que seja anátema, amaldiçoado. Precisamos falar de Jesus, ouvir de Jesus. Precisamos nos manter firmes no puro e verdadeiro Evangelho. Então, meus amados irmãos e irmãs, para concluir a mensagem, precisamos nos aprofundar em Jesus e no seu puro Evangelho. Nossa fé e nossa vida espiritual dependem disso. Senhor, aplica esta palavra ao nosso coração. Ilumina a mente dessas pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. A Rádio Shema acabou de apresentar Momento da Palavra de Deus, da Igreja Batista Shema de Fortaleza. Adonai Eloheinu